Dos reluzentes arranha-céus que perfuram o céu até intermináveis filas de barracas desgastadas sob viadutos em ruínas. O que aconteceu com o sonho americano? Nesta jornada, mergulhamos nos cantos escondidos das cidades mais emblemáticas dos Estados Unidos para descobrir uma realidade que poucos se atrevem a enfrentar. Por trás das fachadas brilhantes esconde-se um mundo de negócios fechados com tábuas, um ar impregnado de podridão e os gritos dilacerantes dos esquecidos. Centros que outrora prosperaram em cultura, inovação e comércio agora lutam contra um colapso econômico, o crime desenfreado e uma crise crescente de pessoas em situação de rua. Essas cidades estarão lutando por uma segunda chance ou caindo no abismo do qual jamais poderão voltar. Nossa primeira parada é São Francisco, uma cidade que já foi um brilhante testemunho da ambição humana e de maravilhas tecnológicas. Chamavam-na Cidade Dourada, um lugar onde os sonhos pareciam alçar voo com a névoa que vinha da Bahia. Mas hoje, enquanto percorremos suas icônicas colinas e as ruas do centro que antes prosperavam, uma realidade diferente golpeia com força. De acordo com o relatório mais recente de 2025 publicado pela CBRE, quase 35% de todos os espaços de escritório em São Francisco estão agora vazios, a maior taxa de desocupação já vista na cidade. Onde antes se ouviam risadas e o murmúrio dos negócios preenchendo o ar, agora reina um silêncio inquietante, interrompido apenas pelo eco distante de uma sirene ou pelo passo furtivo das pessoas sem teto que se movem entre acampamentos improvisados. Grande parte dessa mudança pode ser atribuída à revolução do trabalho remoto. Empresas que antes eram pilares da economia local, nomes reconhecidos como Salesforce, Twitter e Airbnb, reduziram suas sedes físicas ou as abandonaram completamente. A energia vibrante que impulsionava cafés, lojas de esquina e pequenos negócios desapareceu drasticamente. Sem o fluxo constante de trabalhadores diários, ruas inteiras começaram a parecer cidades fantasmas. Mas a erosão vai além. São Francisco também sofreu um forte aumento de roubos organizados em lojas, o que levou até grandes redes como Walgreens e Nordstrom a fecharem várias filiais. Distritos comerciais que antes estavam cheios de vida agora estão salpicados de janelas cobertas e placas de fechamento, contrastando duramente com os reluzentes arranha-céus de vidro que refletem o sol californiano, monumentos a uma prosperidade que cada vez parece mais inalcançável. O ar salgado que antes refrescava da Bahia agora traz um aroma mais denso, uma mistura agridoce entre a brisa do mar e a lenta decomposição dos sonhos abandonados. A identidade de São Francisco como um lugar de oportunidades e inovação está sob cerco. Enfrenta uma pergunta crítica que se torna mais urgente a cada mês que passa. Será capaz de encontrar um novo caminho abraçando a mudança enquanto cura suas feridas? Ou estamos testemunhando o colapso silencioso de um ícone americano, desaparecendo não com um estrondo, mas com um longo e cansado suspiro? Agora vamos a Baltimore, uma cidade onde a história se agarra a cada calçada rachada e a cada ponte enferrujada, sussurrando histórias de uma grandeza que um dia existiu. Baltimore foi em seu momento uma próspera cidade portuária, cheia do burburinho dos estaleiros, mercados e do orgulho da classe trabalhadora. Mas hoje, a imagem é muito diferente. Segundo o relatório mais recente de 2025 da Sociedade Americana de Engenheiros Civis, quase 24% de todas as pontes da cidade são estruturalmente deficientes, exigindo reparos urgentes apenas para continuarem de pé. Cruzar essas pontes envelhecidas muitas vezes parece menos uma travessia cotidiana e mais uma aposta silenciosa contra o destino, enquanto as vigas enferrujadas rangem sob o peso dos anos e do abandono. Mas os problemas de Baltimore vão muito além do aço deteriorado e do concreto desgastado. Na última década, a população da cidade diminuiu em quase 10%, segundo estimativas recentes do censo, uma perda significativa que reflete a fuga crescente de famílias em busca de melhores condições de vida. Bairros que antes pulsavam com vida, cheios de energia e histórias, agora permanecem inquietantemente silenciosos, como se tivessem sido congelados no tempo, abandonados à própria sorte. Fileiras intermináveis de casas geminadas de tijolos, que durante décadas foram cuidadosamente mantidas por gerações de moradores, hoje estão abandonadas, com janelas estilhaçadas, varandas desmoronadas e paredes tomadas pela era, pelo mofo e pelo desgaste inclemente do tempo. O cheiro penetrante de terra úmida e mofo flutua no ar, misturando-se com o leve sussurro das ervas daninhas que, com insistência quase obstinada,
reivindicam calçadas e quintais por onde os passos humanos já não passam. Ao caminhar por essas ruas fantasmas, é impossível não sentir uma profunda sensação de perda e abandono, como se o próprio espírito da cidade estivesse desaparecendo lentamente. Os sons que antes definiam Baltimore, os gritos animados dos vendedores ambulantes, as risadas alegres das crianças correndo atrás de bolas por becos estreitos, o ruído acolhedor e constante dos clientes nos restaurantes de bairro, foram substituídos pelo suspiro oco do vento que atravessa portas seladas, escadas vazias e janelas cobertas de poeira. A luta de Baltimore hoje não se limita a reparar ruas esburacadas ou a reconstruir pontes enferrujadas e deterioradas. É um esforço muito mais profundo e complexo, uma verdadeira batalha pela recuperação da própria alma, identidade e essência da cidade. A decadência da indústria tradicional, que durante décadas sustentou a economia local, aliada à fuga constante de capitais e a longos anos de desinvestimento tanto governamental quanto privado, esvaziou grande parte da base econômica, social e cultural que dava vida à cidade. Esse processo deixou um rastro invisível, mas devastador, de destruição silenciosa e invisível aos olhos apressados, mas sentida intensamente pelos moradores e pela comunidade. Mesmo diante de tanta ruína e desolação, uma chama de esperança e determinação persiste, brilhando entre os escombros do passado. Com muita vontade e persistência, surgem jardins comunitários nos lugares antes ocupados por fábricas e terrenos abandonados, verdadeiros oásis verdes que tentam resgatar não só o orgulho, mas também a vida e a convivência nos bairros que há muito foram esquecidos pelas autoridades e pelo mercado. Esses espaços verdes se tornaram símbolos de resistência, mostrando que, apesar das dificuldades, a comunidade ainda pode florescer. Além disso, murais vibrantes e coloridos começaram a surgir com força nas ruas de Baltimore, pintando paredes rachadas, fachadas desbotadas e prédios outrora esquecidos e abandonados. Essas expressões artísticas transformam os espaços que antes eram cinzentos, desprovidos de vida e completamente negligenciados, em verdadeiras galerias a céu aberto. Cada obra de arte urbana conta uma história única de resistência, cultura popular, luta e renovação, funcionando não apenas como decoração, mas como um grito visual de esperança que ajuda a fortalecer o sentimento de pertencimento e a identidade local, resgatando o orgulho da comunidade por seu bairro e sua cidade. Nesse cenário, ativistas incansáveis, artistas dedicados, líderes comunitários engajados e sonhadores que conhecem a fundo as dores e belezas da cidade unem forças para reconstruir o tecido social que foi dilacerado pelo peso do tempo, pela negligência institucional e pelo abandono sistemático. Esses protagonistas promovem uma série de projetos e iniciativas com o objetivo de revitalizar bairros inteiros, criar novas oportunidades especialmente para os jovens, estimular o emprego e a geração de renda, e, acima de tudo, devolver à cidade a dignidade e a esperança que a crise parece ter tentado arrancar. É um trabalho árduo e contínuo, que busca não apenas reparar danos superficiais, mas curar feridas profundas abertas ao longo de décadas de crise e descaso. Baltimore pode estar ferida, marcada por cicatrizes profundas que resultam de uma crise econômica, social e estrutural de longa duração, assim como pelo abandono que se prolonga por anos a fio. No entanto, a cidade não sucumbiu ao desânimo, tampouco desistiu diante das adversidades. Sua história é muito mais do que uma narrativa de decadência, ruínas e sofrimento. É, antes, uma história de resistência silenciosa e perseverante. Vozes que por um tempo pareciam perdidas e abafadas voltam a emergir das fissuras e rachaduras da cidade. Comunidades inteiras que poderiam ter sido esquecidas e deixadas para trás, se levantam com uma força renovada e inquebrantável. E uma vontade latente, porém poderosa, de renascer das próprias cinzas pulsa com vigor no coração de Baltimore, preparando o terreno para que a cidade, um dia, volte a ser um símbolo de vida, força, esperança e resiliência, mostrando que é possível transformar a adversidade em oportunidade e reconstruir uma nova identidade a partir dos escombros do passado.